Olá, tudo bem? Eu me chamo Sandra Groi, e eu estou aqui então para contribuir com essa formação, falando um pouco sobre a educação para sustentabilidade como prática transformadora. Como vocês estão vendo, eu estou em casa. Essa aqui é a menina, é uma das minhas filhas não humanas. E ela tá fazendo parte do vídeo. Ela insistiu em ficar aqui, então ela vai ficar aqui enquanto eu vou falar um pouco sobre ah, esse desafio que é trabalhar a educação ambiental. Não tem como eu falar sobre a questão da educação como um processo transformador sem falar sobre a minha vida e sobre as experiências, né, por qual eu passei. Então, uma prática transformadora, ela começa por nossas experiências, por nossas tentativas, por nossos experimentos. Então, eu sou de Itaqui, lá da fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul, e eu vim para cá, para Porto Alegre, em 2003. E a primeira experiência que eu digo que foi transformadora foi trabalhar com as mulheres catadoras numa usina de reciclagem lá no Rubem Berta. Lá eu tive a oportunidade de ser educadora popular e foi uma aprendizagem transformadora. A partir dali eu comecei a pensar diferente e pensar a educação ambiental de um modo um pouco mais ampliado, que até então eu não tinha essa visão. Após isso, eu fiz um projeto já em Canoas, dando aula, trabalhando como professora, atuando como professora, um projeto numa escola localizada na Matias Velho, ali no bairro Matias Velho. E essa experiência, ela transcendeu porque nesse momento eu comecei a perceber que a educação, porque eu penso que nós, quando trabalhamos em educação ambiental, nós estamos trabalhando com educação. A educação, ela passou a sair para fora da sala de aula. Então, nós começamos a olhar para o espaço escolar, começamos a perceber o quanto a comunidade, os arredores, faziam parte de toda uma formação e que as crianças de primeiro ano e segundo ano, elas precisavam estar inseridas. Então, esse foi um dos processos, eu diria, porque é um processo, nós estamos em constante processo, nós não saímos desse processo, nós estamos sempre sendo, né, provocados a mudar, e nós temos que ter essa vontade, né, a vontade de aprender. Outra questão que eu posso trazer para vocês é a formação. Assim como essa formação, eu sempre estive em formação constante, continuada. Sempre busquei relacionar aquilo que eu estava aprendendo. Então, em 2003, eu comecei a estudar sobre educação ambiental. Em 2011, eu fiz uma especialização em educação ambiental e todo o tempo concomitante com a prática, todo o tempo relacionando, todo o tempo tentando, né, conectar aquilo que eu lia com aquilo que eu estava. Então, isso que eu digo que seria o experimento, eu estar experimentando e tentando acertar, né? Após isso, eu fui para São Leopoldo e aí começou uma longa história, que depois a gente pode ver essa história em outro momento, mas uma longa história, uma história de 10 anos de muita educação ambiental, que ela foi se transformando e até mudando um pouco o conceito e foi ampliado para a educação para sustentabilidade. Nessa escola, então, foi inserida, foi criada uma Convida, uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida. Ela preza pelo protagonismo dos alunos e das alunas. É uma comissão que, sim, essa comissão, com ela eu aprendi o quanto o espaço escolar, o espaço ao redor da escola, a comunidade, ela passa a ser vista pelos alunos. Então, o que eu fazia? E tudo isso muito consciente. Uma das atividades que eu fazia com as crianças era sair pelo bairro, sair para conhecer, sair para ver o arroio, sair para ver quais os problemas socioambientais ali ocorriam. E isso eu digo que é consciente porque eu não fazia com os alunos uma saída só por sair,
Nós fazíamos uma saída de campo, era uma saída para pesquisa, era uma saída para pensar. E a pesquisa, ela sempre esteve presente. Ela sempre esteve presente em todos os momentos. E a pesquisa, quando o aluno pesquisa, quando ele quer pesquisar, quando ele escolhe o assunto que ele quer pesquisar, é transformador. Então eu diria que a educação ambiental, como um processo transformador, ela passa pela formação. Nós temos que ter a formação, nós temos que saber o que estamos fazendo. Passa pela experiência. Então, o caminhar, o sair, ou o andar, o proporcionar para os alunos a experiência é fundamental para que haja a transformação. O protagonismo do aluno. O aluno tem que ser o protagonista, ele tem que ser incentivado a pensar em si como parte de um contexto, de uma sociedade, e a pensar também um pouco na empatia. A questão da empatia, ela é uma questão que precisa muito ser trabalhada nas escolas, nos espaços que nós transitamos. E a empatia não é só se colocar no lugar do outro. A empatia, ela é possível a partir da experiência, porque eu não nasço com empatia. Eu aprendo a ter empatia. E a escola tem que fazer isso. Então, passa por vários processos. E a cidade, o entorno, a comunidade, ela é um campo riquíssimo de aprendizagens. É lá no contexto da sociedade que estão as urgências que precisam ser trazidas para dentro da sala de aula para ser discutidas. É lá no contexto da cidade, da comunidade, que estão as temáticas para além do currículo escolar. Então, assim nós conseguimos transformar, ter uma educação ambiental transformadora. E aqui eu vou chamar atenção para a educação para a sustentabilidade, que ela amplia para direitos humanos, ela amplia para os ODS, ela amplia para a música, para a cultura, para tudo que existe no sentido da vida.